Ouvintes da Rádio Santa Cruz, falamos aqui direto do Hospital Universitário Ana Bezerra, essa unidade de referência, né, materno-infantil aqui na nossa região do Trairi, para falar sobre uma campanha muito importante que o Ana Bezerra desenvolve em programação também, que é a campanha Agosto Dourado, um mês inteiro de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, né, sobre o estímulo ao aleitamento materno. E eu estou ao lado da Andréa Araújo, ela que é enfermeira e responsável técnica pelo posto de coleta aqui do Hospital Universitário Ana Bezerra, que vai trazer mais detalhes dessa campanha. André, eu queria que você já explicasse, então, o que é essa campanha Agosto Dourado. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. A campanha do Agosto Dourado, ela se remete realmente a um mês de incentivo ao aleitamento materno, ressaltando a importância desse líquido de ouro que permite a nutrição dos nossos recém-nascidos. Essa campanha, geralmente, ela se baseia também na Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é uma iniciativa internacional, e esse ano ela vem trabalhando a temática de apoio à amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, ela vem uma tentativa realmente de sensibilizar os governos, sensibilizar as empresas, quanto a esse momento de apoio à amamentação, não somente durante os 6 meses, né, ou 4 meses de aleitamento materno exclusivo, mas também tentando pregar e sensibilizar quanto a iniciativas de apoio à amamentação após a retomada ao trabalho, né? Então, ela vem com realmente esse intuito de sensibilização e de apoio à amamentação dessas pessoas quando elas retornem ao trabalho, para que elas possam dar continuidade à amamentação. André, como é que... Eu queria que você falasse um pouco da importância do aleitamento materno, né? Porque a gente sabe que é um líquido, como você disse, um líquido de ouro, um líquido precioso, né? Que realmente ajuda na formação dessa criança nos primeiros meses de vida. Eu queria que você falasse, a importância dele, não só para a criança, mas também para a mulher. Isso. O aleitamento materno, ele traz benefícios, como o Edpo falou, não somente para o bebê, como também para a mãe que está amamentando, quanto à prevenção de anemias, quanto à prevenção de hemorragias, logo no período imediato pós-parto, prevenção de redução de riscos de câncer de mama, de colo de útero. Então, ela traz também esse retorno da mãe ao peso que ela tinha antes da gestação de forma mais rápida. Então, são vários os benefícios. Para a criança, então, nem se fala, né? Benefícios de desenvolvimento cognitivo, né, futuramente. Benefícios dessa criança ela ter mais segurança alimentar, redução de infecções, de alergias, que possam vir a adquirir, se não for utilizado o leite materno, né, se for utilizado outro leite que essa criança não esteja disponível para receber. Facilidade futura no processo de mastigação, deglutição e fala, devido a toda a musculatura que é utilizada quando essa criança está amamentando. Então, é um benefício mútuo, além de para a mãe e para o bebê, é um benefício para a sociedade. Porque uma criança que toma leite materno é uma criança que adoece menos, né? E, com isso, ela propicia também redução de custos, de uma forma geral, para os serviços de saúde. Andréa, existem mães que não produzem leite ou mães que não conseguem amamentar? Isso ainda é uma realidade? E aí, por exemplo, existem estímulos que ajudam essa mulher a amamentar? Isso. Existem mães que, digamos assim, que elas têm mais dificuldade a iniciar o processo de amamentação, né? O processo de produção de leite. Então, existem alguns fatores que podem interferir, né, nesse processo, mas toda mãe ela é capaz de produzir leite materno. E existem algumas estratégias, né, nos serviços que os profissionais eles podem estar utilizando para estimular essa mãe a produzir leite, né, e estimular a mãe a dar continuidade ao processo de amamentação. Por exemplo, o que pode ser feito, né, para ajudar essa mãe? A amamentação em livre demanda realmente é uma das estratégias que a gente mais utiliza para que essa mãe ela consiga amamentar. Então, amamentar em livre demanda é amamentar sempre que o bebê quiser, né? Além de outras formas de massagem, ordenha, que são algumas das estratégias que também podem estimular essa produção de leite. Mas é importante que a mãe ela adquira conhecimentos, né, sobre aleitamento materno, não só no período do pós-parto, que ela venha trabalhando essa questão de aleitamento materno desde a gestação, sabendo que, de início, o leite que vai ser produzido vai ser o colostro, que é um leite que vem em menor quantidade,
né? Então, ela não se angustie com esse processo, porque a gente tende muito a ver pela televisão que as mulheres elas têm um grande fluxo de leite logo após o nascimento do bebê. Então, é muito importante entender o processo fisiológico de como é que acontece essa produção no nosso corpo, para que o fator emocional, né, ele não interfira de forma predominante na amamentação e venha a prejudicar a sua continuidade. Agora, por exemplo, existem também muitas campanhas para doação do leite materno para mães que não conseguem ou não podem amamentar, né? Eu queria que você explicasse esses casos, né? Quais são os casos que a mãe não consegue ou não pode amamentar que necessita essa ajuda, né, dessa doação do leite? Então, tem algumas situações, né, de mães que elas têm partos de filhos de forma prematura. Então, digamos assim, que o corpo é como ele não tivesse completado o seu processo natural e completo de desenvolvimento das mamas, de desenvolvimento fisiológico da produção de leite. Então, essa mãe ela demora um pouco mais a produzir o leite, porque esse processo ele foi interrompido de forma precoce. Né? Então, a doação de leite vem justamente para essas mães que ainda de forma, como tiveram partos prematuros, né, não conseguiram produzir o leite de forma adequada. E o leite de doação ele vai ajudar inicialmente essa mãe a amamentar o seu bebê, mas já de forma, né, precoce. Tanto é ofertado leite vindo de doação, né, advindo de doação, como também essa mãe ela já inicia o estímulo precoce também à amamentação. Geralmente esses bebês estão em UTIs, unidades mais específicas, é isso? Geralmente, né, o leite de doação vai justamente para bebês que estão em UTIs neonatais, na maior parte das vezes, né? Ou recém-nascidos prematuros, ou recém-nascidos de baixo peso, ou que também tem alguma patologia que impeça que eles recebam outro tipo de leite materno, ou outro tipo de leite que não seja o leite materno. Então, seria algumas dessas condições. Mas, geralmente, esses bebês, eles, devido à idade, né, eles estão internados geralmente em UTIs neonatais. Como é que funciona aqui no Ana Bezerra, né? Essa questão da doação e do recebimento também do leite, né? Eu queria que você explicasse, para quem está aqui justamente na sala do posto de coleta, né? Como é que funciona isso? Isso. Geralmente, a gente, o processo de doação, né, a gente capta doadoras de alguns municípios que a gente tem vinculados ao posto de coleta, né, daqui do hospital. São geralmente municípios circunvizinhos, e onde a gente tem uma quilometragem limite que a gente consegue atender, né? O leite ele é captado diretamente na casa dessas doadoras, né? Que a gente tem a vinculação, tem o cadastro realizado aqui no hospital. E depois que esse leite ele chega aqui no hospital, a gente direciona ele para a MEGEC, para que a MEGEC pasteurize o nosso leite e ele seja retornado para o hospital de acordo com a nossa demanda. Então, o processo basicamente é esse, né? O hospital aqui ele não funciona como banco de leite, então a gente não consegue pasteurizar esse leite, mas a MEGEC faz essa atividade para nós, né? Pasteuriza o nosso leite e nos envia de volta, né, o leite já pasteurizado, para que aí, então, ele possa ser ofertado aos recém-nascidos que venham a necessitar do seu uso. Já é que é a Januário Cico, é isso? Isso. Aí, nesse processo todo, André, existem muitas doadoras aqui na nossa região. Como é que funciona isso? Isso varia muito de tempos para tempos? Tem uma certa periodicidade, né, de doadoras. Agora, então, a gente está com um fluxo bom de doadoras. Temos doadoras em Lajes Pintadas, em Jaçanã, em Tangará, muitas doadoras de Santa Cruz, inclusive. Então, é um período que ele varia, né? A gente consegue atender, além desses municípios que eu falei, consegue atender Japi, São Bento, Campo Redondo também e Coronel Ezequiel, além desses municípios que foram citados. Mas a gente tem uma periodicidade, né, de épocas que a gente tem uma baixa realmente de doadoras. Por isso que é importante que toda mãe que perceber que ela tem leite materno, para além de suprir as necessidades do seu filho, que ela ajude, né, os hospitais, aqui a gente consegue ajudar o nosso hospital e ainda um valor excedente de leite, uma quantidade excedente de leite, a gente consegue também contribuir com outro hospital, né, com a MEGEC, com a maternidade, né, Januário. E aí é importante, né, que
quando a mãe ela perceber que tem essa quantidade excedente de leite, que ela procure um hospital, um posto de coleta, que seja possível que ela realize esse processo de doação. Porque, de fato, tem mães que não conseguem estabelecer aleitamento materno de imediato, né? Então, elas necessitam, né, os bebês, eles necessitam realmente desse processo de doação de leite materno advindo de outras mães. Existem benefícios para essas mulheres também que fazem essa doação do leite? Sim, com certeza, né? São mulheres que geralmente elas já precisam realizar o processo de extração para evitar o adoecimento mamário. Então, querendo ou não, se elas já realizam esse processo de extração no cotidiano, elas fazerem esse processo, né? Querendo ou não, elas estão contribuindo também com a saúde delas. Voltando um pouquinho para a campanha, André, a campanha faz alusão realmente a esse apoio que a sociedade precisa dar, né, às mulheres para a amamentação depois do período que elas retornam ao trabalho, né? Como é que você vê a importância de se debater isso e quais estratégias você imaginaria que isso poderia acontecer, né? Ser viabilizado para, por exemplo, a mulher conseguir amamentar no seu ambiente de trabalho? Realmente é algo que angustia grande parte do público que a gente atende, né? Elas já começam com esse processo de angústia aqui no hospital. Então, muitas relatam, eu pretendo amamentar até o 4º mês. E a gente pergunta o porquê, e elas falam dessa questão de retorno ao trabalho. Então, existem algumas estratégias que podem ser desempenhadas pelos municípios, por algumas empresas, como é o caso da própria estratégia de uma sala de apoio à amamentação, que é, inclusive, a sala que a gente está aqui no hospital, né? A sala de apoio à amamentação nada mais é uma sala que a mãe ela pode utilizar durante o período de trabalho, seja para extrair o leite, seja para alimentar o seu filho, né? Mas uma das grandes finalidades é que essa mãe ela consiga extrair o leite materno, né? Para que ela continue tendo a sua produção estabelecida, né? E ela possa utilizar esse leite ou para doação ou para o próprio consumo do seu filho. Né? Então, essa é uma das estratégias que possibilita a continuidade da amamentação. Inclusive, a sala de apoio à amamentação do Hospital Universitário Ana Bezerra, ela é utilizada não somente para os profissionais aqui da instituição, como também para outras mães que sejam externas ao hospital e que desejem, por acaso, vir ao hospital, extrair o leite excedente, né? Que elas percebam que tem essa necessidade, que queira extrair, seja para levar para o seu filho que está em casa, ou seja para destinar esse leite para doação. Então, de toda forma, a gente já informa que a sala ela tem essa disponibilidade de atender também mulheres que estejam no retorno ao trabalho e que, por acaso, desejem vir ao hospital realizar esse processo de extração láctea. Muito bem, André Araújo, a gente quer agradecer demais a sua participação, né, tirando todas essas dúvidas para as mulheres, né, para as mamães que estão nos ouvindo neste momento. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para todos que estão nos acompanhando, falando, né, dessa importância dessa campanha do Agosto Dourado. Muito obrigado. É muito importante, né, a gente realmente lidar com o aleitamento materno em todas as fases, né, e incentivar esse aleitamento materno em todas as fases da vida da criança, né? Entender que realmente o aleitamento materno ele não é importante somente no tempo de exclusividade, né, que são os 6 meses de vida da criança, mas também saber que a gente está propiciando benefícios além dos 6 meses. Então, o que é recomendado hoje em dia é que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 meses de vida da criança e continuado sendo complementado com outros alimentos até os 2 anos ou mais. Né? Então, é muito importante saber que o aleitamento materno, além de todos os benefícios que a gente falou antes, é uma forma de vínculo e de desenvolvimento cognitivo e psicológico, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, são benefícios que são amplos, né? Não somente também para o binômio, né, mãe e bebê, como também para a sociedade como um todo. É redução de custos, realmente, em todos os âmbitos, se a gente entende que aquele bebê e aquela mãe eles estão se desenvolvendo de forma saudável. Muito obrigado. Obrigada a você, Edson. A gente agradece mais uma vez a André Araújo, né, enfermeira, responsável técnica pelo posto de coleta aqui do Hospital Universitário Ana Bezerra, falando dessa grande campanha, né, de incentivo à amamentação, que é a campanha Agosto Dourado. Voltamos aos estúdios.